Bom dia, meus amigos. Hoje, 19 de abril, sábado, falaremos sobre o tema: o nosso tempo, que é o Cronos, né? Não oblitera o tempo de Deus, que é o Kairos. Ok? Olha que interessante. Lutero, em 1517, depois de Cristo, né? Ele leu o versículo de Romanos 1,17, tá? Esse texto de Romanos 1,17, Paulo copiou, né, de Abacuque 2,4, tá? Mas olha as diferenças de tempo, tá? Eu fiz um cálculo aqui assim rapidinho. Olha só, Lutero, em 1517 depois de Cristo, ele leu um texto de Romanos 1,17 que Paulo escreveu, que foi mais ou menos no ano 56 depois de Cristo. Só que esse texto foi escrito antes de Paulo, no ano 605 a.C., o ano 586, ano 605, foi quando a Babilônia, uma das quedas da Babilônia, e quando houve uma outra guerra que eu esqueci o nome agora. Bom, não importa. O que importa é que daria pelo menos de Paulo até este ano, mais ou menos uns 1446 anos, tá? E aí vamos. Ele escreveu em 57 depois de Cristo, que dá mais ou menos, tá aqui, 1464 anos. Exato. E que Paulo fez desse livro foi ler o texto de Abacuque 2,4, que foi cerca de 605 anos antes de Cristo, e aí Paulo foi inspirado por esse texto e escreveu. Isso, agora, somando dessa época de 600 anos antes de Cristo até 1516, vai dar exatamente, a gente nunca sabe a data, o ano correto, mas vai dar cerca de 2122 anos, que foi o gatilho para a reforma. Olha que coisa tremenda. Abacuque escreve o texto no ano 605, passa-se 605 anos, pelo calendário gregoriano, coloca-se 0. Passa 56 anos, o apóstolo Paulo vai lá e copia esse texto e coloca em Romanos 1,17. Passa-se então mais 1400, lá vai pancada. Lutero então lê o texto de Paulo, que tinha lido o texto de Abacuque, e dá-se um período de 2122 anos, e no ano de 1517, 31 de outubro, temos a nossa reforma. Aí eu pergunto, passou o tempo, não passou? Pelo menos o nosso, o Cronos. Mas o momento de Deus, o tempo de Deus, nunca passa. Sempre acontece na hora dele. Não é importante isso? E hoje nós temos aqui a reforma, graças a Deus, e um dos tópicos da reforma é Igreja Reformada, sempre reformando. E com certeza a Igreja Reformada de hoje precisa de uma baita de uma reforma. Vamos lá? Então, diante, né, desses fatos, eu achei essa fala tremenda que diz o seguinte: para você não esquecer, a vida só tem um V, o resto é ida. Se você juntar uma coisa com a outra, vida, né, V e ida, vai dar a palavra vida. Então, vou repetir aqui para você que vale a pena decorar essa frase, né? A vida tem um V, tá? Um V. O resto é ida. Ou seja, a vida é composta só de ida. Tranquilo? Pense nisso. A necessidade e a pressa de sermos acolhidos nos fragiliza muito. E sem perceber, podemos ser algozes, tá? Ou vítima de nós mesmos, em um só tempo. Oremos para que Jesus nos ajude em nossas limitações. É
Em Provérbios 27, 13 diz: tome-se a roupa, aquele ou daquele que fica como fiador de outrem, e por penhor aquele que se obriga por mulher estranha. Percebeu? Não use essas vantagens e essas desvantagens, né, ou pseudo-vantagens, porque você vai se dar mal, tá? Nós não podemos nos entregar de tal forma onde você não tenha uma saída. E a saída é lá na fenda da rocha. Tem aquele hino maravilhoso, né, na fenda da rocha, acho lindo. Entendeu? Moisés queria ver Deus, Deus falou: não, eu vou passar ali na fenda da rocha, você vai me ver pelas costas, é só um brilhão. E se bobear, ficaria até cego, porque não dá para ver Deus. Deus é, como eu já disse aqui, né, Deus não existe, Deus é. Quando ele existe, passa a ter forma. Tudo que existe passa a ter um formato. E Deus não tem forma. A única forma que você poderia, assim, para dar uma alusão, seria como se fosse um monte de fumaça. Não é à toa que quando havia o Kadosh, né, lá no templo, o que aparecia na glória de Deus ali era uma fumaça que encobria todo o templo. Porque fumaça aos olhos humanos é uma coisa que você não toma conta, você não pega, como se fosse o vento. Então era a definição mais próxima de Deus ali, é uma fumaça, porque não tem nada a ver com aquele velhinho de barba branca, cetro na mão, né? O que você vê falando, o dedo de Deus, a boca de Deus falou, aquilo ali é uma antropomorfia, é uma forma do antropo, uma forma de você entender o homem entender a coisa, tá? Então vamos lá. Dar endereço errado é prática comum de muita gente aos perdidos na cidade. Capixaba pode dar endereço errado. Mas os bons de coração não só informam, mas tornam-se guias de cegos da vida e de muitos já cegos. O inverso é dar com a cara na porta, tá? Provérbios 12, 26 diz: o justo serve de guia para o seu companheiro, mas o caminho dos perversos os faz errar. Aí fica todo mundo junto e todo mundo vai para o buraco. Quando juntamos a máxima, cada cabeça uma sentença, nós gostamos dessa expressão, né? E a boca fala do que o coração está cheio, isso está na Bíblia, ilustra bem a vida das pessoas abençoadas ou violentas. Aí eu pergunto, qual o seu lado? Mas aí a grande pergunta que fica o seguinte: a boca fala que o coração está cheio. Você pode estar falando uma verdade, mas às vezes aquela verdade é melhor você não falar. É melhor você ficar calado. Porque aquela verdade pode mostrar um coração cheio de amargura, cheio de angústia. Entendeu? Melhor deixar Deus falar, não você falar. É como você confessar os seus pecados aos outros. Confesse para Deus. Tem coisas que você deve falar só para Deus e não para os outros. Tá? Se nós pecamos tanto, né, e desejamos tanto, já parou para pensar que é aquela velha história, né? Você lava uma roupa, deixa a toalha toda branquinha e limpinha. Mas se pingar algo naquela toalha limpinha, você esquece todo o branco. Mas você vai direto naquela mancha vermelha ou uma mancha qualquer que apareceu naquela toalha. Esse dia eu estava vendo uma propaganda mostrando que a pessoa deixou cair um pingo de vinho, uma toalha branca. Aí ela falou assim: basta você jogar oxigenada em cima. E não deu outra, ela colocou oxigenada em cima daquela parte onde caiu o vinho e a toalha ficou branquinha novamente. Incrível, né? Eu nem sabia disso. Ou seja, a oxigenada tem oxigênio, significa que você tem que respirar. Quanto mais você respira, mais vida você tem. Você pode apagar a mancha
uma mancha só numa toalha toda branquinha. Vamos lá? Provérbios 10:6 diz: sobre a cabeça do justo há bênçãos, mas na cabeça dos perversos mora a violência. Sempre ouvimos a frase: queremos justiça, assim, ou eu só quero que seja feita a justiça, agora eu quero justiça. Mas a verdadeira justiça vem para os justificados, e só pelas boas novas, que é o Evangelho, e nunca por eventos, circunstâncias ou tempos, principalmente o nosso, mas pela fidelidade do amor do autor dela, que nos oferece como única forma de vida. Percebeu? Pense nisso, então. Romanos 1,17 diz: visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, não se revela nas nossas obras, não se revela no nosso tempo, não se revela nas circunstâncias, não. A justiça de Deus se revela no Evangelho, porque o Evangelho proclama boas novas, porque o Evangelho proclama o derramamento de sangue de um inocente em favor de muitos. Se você quer viver uma vida de justiça, não pense que as suas atitudes, que as suas elucubrações, né, ou a sua maneira de pensar, ou a sua forma de pensar, é a que vai fazer você feliz e vai dar paz ao seu coração. Percebeu? O que vai dar paz ao seu coração só é o Evangelho. Pelo menos é o que o texto está dizendo aqui em Romanos 1,17. Tá? De fé em fé, como está escrito aí quando o apóstolo Paulo copia Abacuque: o justo viverá por fé. Que Deus renove suas forças e te use para a glória dele. Tá? E lembra, o nosso tempo, Cronos, não oblitera o tempo Kairos de Deus. Ok? Em nome de Jesus, amém.